Abra sua Bíblia em Apocalipse, capítulo 3, versículo 14. Disse assim: e escribe al-ángel de la iglesia em Laodiceia, e aqui el amém, el testigo fiel e verdadeiro, el princípio de la criação de Deus. Escribe al-ángel de la iglesia em Laodiceia, e aqui el amém, el testigo fiel e verdadeiro, el princípio de la criação de Deus. Aqui habla del testigo fiel e verdadeiro. Quem és ele testigo fiel e verdadeiro? Assim és. El Senhor Jesus, que és a ofrenda dada por Deus em favor de nós outros, Ele és ele testigo fiel e verdadeiro. Sabe lo que isto quer dizer? Que em Ele não há mentira. Ele testigo fiel e verdadeiro não mente. Ele que és a ofrenda dada por Deus em favor de nós outros, a ofrenda já não mente. Um dia, ele testigo fiel e verdadeiro será apresentado delante de todos aqueles que não tomaram a decisão de entregar-se a Ele, que não tomaram a decisão de aceitá-lo como el único e ele verdadeiro Senhor, e por isso não vão a ter a salvação. E se alguém pensa, pero isto não é justo, isto não é correto, ele testigo, como disse acá, ele testigo fiel e verdadeiro, estará a agir para comprovar que não houve injustiça, que lo que passou é que muitas pessoas tiveram a oportunidade de entregar-se a Ele, de aceitá-lo como el único e ele verdadeiro Senhor e Salvador, e elas não hicieron caso. Então, ele testigo fiel e verdadeiro, que és a ofrenda de Deus, dada por nós outros, não mente. E é isto que me gostaria de falar com vocês hoje. Porque uma coisa é lo que uno habla, outra coisa é lo que uno hace. E todo aquilo que uno hace é uma ofrenda. Você pode, por exemplo, você pode falar para sua esposa: eu te amo. Você pode falar para sua esposa: tu eres a mulher de minha vida. Isto és lo que você habla. Pero de repente, você habla uma coisa e você hace outra coisa. La rechaça, não dá para ela carinho, não dá para ela atenção. Ou seja, hablar, você habla que la ama, pero você hace outra coisa. Lo que você hace é sua ofrenda. Porque todo lo que uno hace a las 24 horas por dia é ofrenda. E a ofrenda que uno hace, ella não mente, ella habla la verdade. A ofrenda é como um regalo.
um regalo. Você recebe um regalo e, de acordo com ele regalo, você logra saber a consideração que aquela pessoa ha tenido com você. De repente, és uma pessoa que não tem muitas possessões, não tem muitas condições, pero de acordo com as condições de ella, de acordo com a realidade de ella apresenta para você o melhor regalo. E neste regalo, você vê a consideração que ella tenido com você. E neste regalo, você logra ver se há ou não consideração para com você. És assim ou não és assim? Pense, por favor. É só mirar para a ofrenda mais grande, para a ofrenda maior. Jesus és a ofrenda maior. Veja a consideração que Deus ha tenido com nós outros. Deus não ha apresentado para nós outros e por nós outros, Ele não ha apresentado ángeles, Ele não ha apresentado profetas, não, Ele ha apresentado a seu próprio Hijo, seu único Hijo. Por que pensa você que Deus ha apresentado seu Hijo em favor de nós outros? Por que pensa você? Porque Ele considera a nós outros ou não? Sim, e considera demasiado. A Bíblia habla que Deus amou ao mundo de tal maneira que ha dado a seu Hijo. Então, Deus não necessita falar que ama nós outros. Veja o que Ele ha dado por nós outros. E o que Ele ha dado por nós outros, és, como disse aqui a Bíblia, Ele testigo fiel e verdadeiro. A ofrenda dada por nós outros, és Ele testigo fiel e verdadeiro. Não mente. A ofrenda ella não mente. E há muitas pessoas que não logram considerar o significado da ofrenda, o valor da ofrenda. Abra sua Bíblia, por favor, em 1 Reis. Você que trajo a Bíblia, 1 Reis, capítulo 18, versículo 30. 1 Reis, capítulo 18, versículo 30. Então dijo Elias a todo el pueblo: acercaos a mim. E todo el pueblo se lhe acercou. E ele que isso? E ele arreglou o altar do Senhor que estava arruinado. El fuego seria derramado. El fuego hemos hablado que és el Espírito Santo. Amém? Pero antes havia a necessidade de arreglar el altar que estava como? Arruinado. Você quer, porque esta hogueira santa de Israel e no Monte Carmelo, que és vida por vida, você quer que aquele fogo seja derramado em sua vida? Você quer que o Espírito de Deus seja derramado em sua vida? Ou para viver adentro sujo? Ou se ele já vive adentro sujo para completar sua vida? Se você quer, antes de todo, há a necessidade de arreglar o altar que quizás se encontre como arruinado. Quando
quando que el altar, que é a vida de uno, se encontra em ruínas, quando, por exemplo, se encontra em ele pecado. Como que o Espírito de Deus, através dele fogo, será derramado em uma vida que se encontra em pecado? Ele Espírito Santo, quando hablamos, você vai receber ele Espírito Santo. Escreva dentro sujo, lo que vou falar agora. Quando hablamos, você vai receber ele Espírito Santo, não é a igreja que vai dar para você uma imagem, não. Quando hablamos, você receberá ele Espírito Santo, não é que a igreja dará para você uma imagem. Ele Espírito Santo é ele Espírito dele Senhor Jesus Cristo adentro de nós outros. Ele Espírito Santo é ele Espírito que estuvo em Jesus, neste mundo adentro de nós outros. E quando uno lo recebe, uno passa a ter a imagem do Altíssimo. Então, quando hablamos, você receberá ele Espírito Santo, não é isso na imagem que a igreja dará para você dele Espírito Santo, não. Você receberá ele Espírito dele Todo-Poderoso, ele Espírito dele Altíssimo. Você receberá ele poder dele Altíssimo, e assim você terá não mais uma imagem de fracassos, derrotas e humilhações, uma imagem de debilidade. Há pessoas que são fortes fisicamente e aún assim você mira para elas, são debilitadas espiritualmente. Há pessoas que são fortes fisicamente e aún assim quando elas hablam ou quando elas miram, uno se dá conta que são débiles espiritualmente. Por quê? Porque nelas não há a presença do Espírito Santo. Então, com a presença do Espírito Santo, você terá em sua vida a imagem do Altíssimo. Quedou claro isto? Pero como é possível uno receber ele poder de Deus, receber ele Espírito Santo com sua vida em ruínas, e nele pecado, e nele engano, em lá mentira, e nele vício, em lá prostituição, e nele adultério, em lá idolatria? Como que uno quer receber ele Espírito do Altíssimo, se seu altar que é sua vida, ou se em seu altar que é sua vida, já habita a los deuses deste mundo? Porque com Deus és todo ou nada, ou és ou não és. Então, há pessoas, e vou falar hoje de maneira muito clara, há pessoas que o problema não é sacrificar lo econômico no altar. O problema não é o sacrifício econômico. O problema é arreglar o altar. A pessoa, ela não toma a decisão, ela quer o fogo. Ela quer um câmbio de vida, ela quer uma vida nova, ela quer ter uma vida completa. O bispo, há que sacrificar lo econômico? Para mim não há problema, porque eu já lo hice para os brujos, eu já lo hice para as religiões, eu puedo hacerlo para Deus. Isto é sencillo, hasta porque uno sabe que todo lo que uno dá, uno recebe. O problema é que a vida sigue em ruínas, e há que arreglar a vida, há que arreglar o altar. Então, a primeira coisa que Elias foi arreglar
El altar del Senhor que estava como? Estava arruinado. Ofrenda. Ofrenda. Decisão de arreglar-se. Decisão de ter uma vida límpia. De ter uma vida pura. Decisão de começar a viver de acordo com a palavra. Quando eu cheguei à igreja, eu me di conta, eu não conhecia a verdade. Eu não conhecia a verdade. Mas eu me di conta que eu tinha uma vida contrária à palavra de Deus. A palavra de Deus falava uma coisa, eu fazia outra. A palavra de Deus falava, vaja por la direita, eu me iba por la esquerda. E para mim, eu estava correto. E eu tive que tomar a decisão. Eu tive que usar a cabeça e pensar, eu não posso seguir desta maneira. Eu não posso só quedar-me dentro da igreja. Eu devo ter uma vida de acordo com a palavra. Eu tive que arreglar minha vida, arreglar meu altar, que estava como? Arruinado. Ofrenda. Ofrenda. Quando uno abandona o pecado, é ofrenda. Quando uno deixa de mentir, é ofrenda. Porque o diabo puso em la cabeça de la gran maioria que ofrenda é só lo econômico que uno põe. Pero todo lo que hacemos é ofrenda. Você vai compreender bem porque você é inteligente. Ele é o princípio e o fim. Jesus Cristo é o alfa e o ômega, o princípio e o fim. Ou seja, Ele é o todo. Ele é o todo e Ele é a ofrenda. Então, a ofrenda não é a mitad, a ofrenda que é ele todo, é toda a vida. Então, o homem abandona as amantes para ser fiel a sua única mulher. Ofrenda. La persona deja de mentir, ella hasta pierde no mundo, porque deja de mentir, pero se perde para o mundo, que bueno, vai ganhar com Deus. Que é isto? Ofrenda. La persona deja de viver uma vida de acordo com sua vontade, de acordo com sua carne, para viver de acordo com a palavra. Que é isto? Ofrenda. Então, você quer que nele Carmelo, o Espírito Santo seja derramado através dele fogo, adentro sujo, para viver adentro sujo? Ou se você já lo tem, você quer que ele seja derramado para completar lo que todavia não foi completado em sua vida? Então, antes de todo, você terá que arreglar seu altar. Você terá que arreglar-se delante de Deus. Você terá que tomar uma decisão, como hemos hablado, seguir crendo em Deus a sua maneira ou crer em Deus a la maneira de Deus. Então, Elias, ele arreglou o altar. Agora, ponga atenção e nele cuidado. Ponga atenção em los detalhes. Cuidado e detalhes. Disse assim: e tomando Elias 12 pedras, conforme ao número de las tribos de los hijos de Jacó, al qual havia sido dada a palavra del Senhor, dizendo: Israel será tu nome, edificou com as pedras um altar em nome del Senhor.
Depois, isso na sanha, ao redor do altar, em que cupieram 2 medidas de grano, preparou luego a lenha, e cortou ele boi, ele sacrifício, em pedaços, e lo puso sobre a lenha, e dijo: llenad 4 cântaros de água. Pero antes de hablar del água, você se deu conta em los detalhes, você se deu conta e nele cuidado, ele isso lo melhor e solo, ele isso lo melhor de si, e solo para arreglar o altar. Cuidado com, e nele caso que estou falando com ustedes, ele cuidado com a vida espiritual, los detalhes com a vida espiritual, solo para quê? Para arreglar o altar que estava em ruínas. Amém? E dijo: llenad 4 cântaros de água, e derramadla sobre o holocausto e sobre a lenha, e dijo: acedro outra vez, e outra vez lo hicieron. Dijo acede la terceira vez, e lo hicieron la terceira vez, de maneira que el agua corria ao redor do altar, e também se havia llenado del água la sanza. Ou seja, por que ademais dele sacrifício, antes ele arreglou o altar, e ademais dele sacrifício, ele llenou o altar de água? Por quê? Porque a resposta seria el fuego, e ele queria dificultar a coisa, para que todos pudessem ver que Deus era Deus de verdade. E este é o problema. Eu me acuerdo que quando cheguei à Universal, eu tinha 20 anos, 21 anos, e todo lo que eu hacía para el diablo, você pode ter a segurança que eu não lo hacía de uma maneira qualquer, não. Lo que eu hacía para el diablo, eu lo hacía com toda a minha vida, com toda a minha força, com toda a minha alma. Minha vida, eu la tinha em las manos del diablo. Então, hoje, lo que eu hago para Deus, eu não posso fazer de uma maneira qualquer. Lo que eu hago para Deus hoje, eu tenho que fazer com mais força de lo que eu hacía para quem? Para ele, diabo. És assim ou não és assim? Então, Elias, ele quis dificultar, ele quis poner mais quis fazer mais delante de Deus, para que quedara provado que Deus era o único e ele verdadeiro Deus. Quando chegou a hora de oferecer-se o holocausto, se acercou ele profeta Elias e dijo: mire a hora para su reloj, mire para su reloj a hora, mientras vou a ler. E dijo: ó Senhor Deus de Abraão, de Isaac e de Israel, sea hoje manifesto que tu eres Deus em Israel, e que eu sou tu servo, e que por mandato tuyo he hecho todas estas coisas. Responde-me, Senhor, responde-me, para que conosca este pueblo que tu, ó Senhor, eres Deus, e que tu volves a ti el coração de ellos. Que disse a hora? Que disse a hora? Então cayó fogo del Senhor. Oração de quanto tempo? Menos de 1 minuto. Ele quedou orando menos de 1 minuto. Ô bispo, por que eu sou aquela pessoa que oro,
oro e não passa nada. Por que que eu sou aquela pessoa que pido oração para os pastores, eles oram por mim e não passa nada? Por que que não passa nada? E por que que Elias orou menos de 1 minuto e ele fogo cajou? Por quê? Porque a ofrenda de Elias falou por ele. A ofrenda de Elias, como eu leí, e nele princípio, a ofrenda de Elias foi ele testigo fiel e verdadeiro. A ofrenda de Elias provou a indignação de Elias em contra aquela situação. A ofrenda de Elias provou ele caráter de Elias. A ofrenda de Elias provou a consideração para com quê? Não escutei. Para com ele altar, ou seja, a consideração para com Deus. Então, de la mesma maneira que ele, Senhor Jesus Cristo, és ele testigo fiel e verdadeiro del Altíssimo, todo o que eu hago, ou seja, toda ofrenda que eu apresento, a ofrenda que eu apresento, és ele testigo fiel e verdadeiro, ou verdadeira de minha fé. E o mesmo passa com cada um de ustedes. Por isso que há aqueles que a oração é pequena e a resposta é grande, e há aqueles que a oração é grande e não há resposta, porque a pessoa habla uma coisa, pero a ofrenda apresentada em casa, e nele matrimônio, e nele trabalho, e na escola, e nele altar, a ofrenda é outra. De la mesma maneira, você já se deu conta, quando alguém habla com você, e esta pessoa não usa de sinceridade, você logra ver isto aonde? Em los olhos. E há aqueles que dizem assim, los olhos, eles não mentem. És assim ou não és assim? Pero com Deus, lo que sirve, és aquilo que uno hace, que és la ofrenda, e la ofrenda ella não mente. Veja o que sucedeu com Abel, veja o que sucedeu com Caim. Ambos apresentaram ofrendas, e as ofrendas hablaram quem eles eram. E suas ofrendas, o bispo João não veio lá hora, eu estou aqui legendo que és vida por vida, e nele Carmelo, eu sei que ele Carmelo não é um lugar qualquer, não, eu sei que ele Carmelo é um lugar marcado por uma decisão, e quedou marcado por toda a história, porque agir e nele Carmelo, ele fogo cajou. Eu já entendi que ele fogo és ele Espírito Santo, eu não lo tenho, eu quero tê-lo adentro mío. O bispo, eu já lo tenho, pero eu quero que ele seja derramado para completar minha vida. Eu lo tenho e eu sigo com na vida incompleta. Eu quero que ele fogo pueda completar minha vida. Eu quero participar da campanha. Antes, você tem que restaurar sua vida. Você tem que restaurar seu altar. Antes, você tem que ver que é o que você apresentado delante de Ele. Porque há pessoas que o único que apresentam és lo econômico, és lo financeiro, não apresentam vida. Um detalhe, Elias, ele disse assim, seja hoje manifesto que tu eres Deus em Israel, e que eu sou tu servo, e que por mandato tuyo
he hecho todas estas coisas, pero donde está el mandato? Donde está el mandato? Deus falou com ele aqui, ó, la voz de la fé. Então, com toda a seguridade, Deus ha hablado com você. Haga isto, não haga queijo. Deus já falou com você. Abrace a isto, rechace a queijo. Abandone isto, abandone a queijo. Deus ha falado com você. Pero você tapa os ouvidos e você não hace caso à palavra dele. Deus falou com Elias. Elias oyó a voz de la fé. La obedeceu. Ele fuego cayó. E neste ano, sim ou sim, ele fuego tendrá que cair em sua vida. E neste ano, sua vida tem que cambiar. E neste ano, você tem que receber o Espírito Santo. Se você já lo tem, e neste ano, o Espírito Santo tem que completar lo que todavia está incompleto. Pero não sirve falar, eu creio em Deus. Não sirve, pastor, você pode orar por mim. Não. Quais são as ofrendas que você tem apresentado? Porque como eu leí, Jesus, que és a ofrenda, és ele testigo fiel e verdadeiro do Altíssimo. E todo lo que eu hago, todo lo que eu sou, és testigo fiel e verdadeiro de minha fé. És assim que ele fogo cai e a vida cambia.